Você já deve ter visto na internet vídeos da ação dos chamados pickpockets. São aquelas pessoas que andam em grupos e furtam carteiras, celulares, enfim, outros objetos, principalmente de turistas, mas também dos moradores das cidades europeias. E aí o Pedro Duran viu esses vídeos na internet, viu toda a repercussão e foi conversar com os brasileiros que estão lá e estão relatando que, de fato, há uma onda desses crimes, Pedro. Pois é, Carol. E estão usando vários instrumentos, estratégias para tentar combater os pickpockets na Europa, nas cidades europeias. Essa aqui, por exemplo, é uma das imagens que mostra a ação das pickpockets. Esse homem que está com a seta seria uma das vítimas dessas mulheres. E aí você vê elas rodeando aqui, adolescentes, crianças ou garotas mais jovens, enfim, que vão rodeando as pessoas no metrô, no ônibus, nas ruas e acabam tirando, sacando ali o celular, a carteira, levando eles das mãos, né, das pessoas que estão andando pela rua desavisadas. E isso não acontece apenas em uma cidade. Ao longo dos últimos dias eu vi registros dos pickpockets em Sevilha e Madrid, na Espanha, em Paris, na França, na cidade de Londres, em cidades como Dublin. Há um movimento em várias cidades da Europa de combater esses pickpockets, até expondo eles, como gravando vídeos, usando megafones, usando cartazes. Você tem aquela italiana que ficou famosa. Pois é, ficou famosíssima. Eu ia lembrar desse caso. A Monica Polli, que é a mulher do Attenzione Pickpocket, Exato, que sai atrás deles, enfim. E uma das pessoas com quem eu conversei foi o homem que gravou esse vídeo, que é um brasileiro fotógrafo que mora na França. O nome dele é César e ele contou um pouco de como tem sido essa experiência de conviver, encontrar essas pickpockets no metrô e como é que ele tem feito para conseguir capturar, flagrar o momento em que elas aparecem. Vamos ver o que ele disse. Esse vídeo das pickpockets, né? É um vídeo que retrata um pouco da realidade do metrô aqui. O metrô é um transporte coletivo que funciona demais, é muito bom andar de metrô aqui, porém a gente tem que ter esse cuidado. E as pickpockets, elas atuam muito aqui no metrô. Então a gente tem essa atenção para utilizar o transporte coletivo. E elas agem sempre em bando. Sempre são 5, 6 que andam juntos, onde você entra e elas entram, acabam te rodeando. Nesse momento elas te tiram a atenção, elas não usam de violência, elas usam da esperteza, da mão leve para poder te subtrair seus itens. Então elas não são muito de roubar telefone, elas gostam de quê? Da carteira, com dinheiro, para não ter flagrante. Então muitas vezes elas pegam dinheiro, abrem a carteira e já jogam a carteira no próprio metrô mesmo. Para quê? Para não saírem das estações com o flagrante. E no dia que eu estava no metrô e elas me rodearam para fazer em mim o que elas fazem, que elas iam tirar a atenção, só que como eu já estou acostumado e sei quem que são, minha reação foi pegar o telefone, filmar e mostrar. Pra quê? Porque elas espantam. Aí você espanta elas, você filmou, elas escondem a cara e saem correndo. Elas querem evitar esse tipo de confusão. Às vezes, esses furtos são de uma forma em que a pessoa nem percebe, às vezes esses furtos são mais violentos. As pessoas têm algum tipo de enfrentamento físico contra as vítimas. Foi o que aconteceu com o César, que é um brasileiro motorista, mora em Dublin e acabou sendo agredido por esses ladrões de celulares e contou um pouco dessa experiência pra gente. Vamos ver o que ele disse. Aqui em Dublin eu trabalho com delivery e trabalho com rickshaw. Rickshaw é um triciclo elétrico adaptado que transporta pessoas pelas noites e madrugadas da cidade. Então eu estava num determinado ponto, eu estava sozinho nesse ponto, não tinha nenhum outro rickshaw comigo e também a rua estava vazia. E aí chegaram 3 pessoas até mim, uma delas conversou comigo de um lado, uma delas ficou na frente, a pessoa que estava do lado de cá pegou o celular. E eu fui atrás deles, né, conversando para que eles me devolvessem o celular. Até achei que era uma brincadeira, alguma coisa assim, né? Eu não tive nenhuma atitude assim mais brusca, porque eu fiquei com medo deles serem faca, alguma coisa assim, porque aqui infelizmente acontece alguns casos de serem usados facas em assalto e tal. E aí eu fui caminhando, conversando com eles e tal, em cima do rickshaw, e até que chegou um determinado ponto onde eu saí do rickshaw, um deles de um lado virou o rickshaw, esse carrinho virou o rickshaw, minhas coisas caíram tudo, o outro veio e me deu um soco e eles saíram correndo e aí eu dei o celular como perdido.
Agressão, né, Pedro, é o que você fala. São várias formas que esses grupos agem, inclusive com agressão física. É isso. E aí, nesse caso, você vê a necessidade das autoridades internacionais estarem atentas a esse problema para combater. Mas é um grande desafio, Carol.